A sua vaca já foi pro brejo? Aí você talvez diga assim, sim, Juline, mas o que você quer dizer com isso? É uma expressão que a gente usa para representar alguma coisa difícil que aconteceu ou ruim que aconteceu na nossa vida, que a gente acha que foi ruim. E que geralmente é uma coisa que deixava a nossa vida estruturada em algum aspecto, que nos deixava numa situação de segurança e assim, bem aconchegados na zona de conforto. E às vezes nos impede da gente sair do lugar com alguma coisa, ousar fazer alguma coisa. Por exemplo, pode ser uma situação em que a gente perde um ente querido, aquela pessoa que sustenta a família, não só financeiramente, mas que sustenta a família em termos de amorosidade, aquela pessoa que une todo mundo da família. Pode ser um bom emprego, um emprego que paga muito bem, com um bom salário, que traz boas condições. Pode ser qualquer outra situação que nos deixa bem confortáveis e ali numa zona de conforto que a gente fala, daqui eu não quero sair, né? Não é à toa que é zona de conforto. Só que o que acontece? Tem um outro lado que a gente pode perceber e pensar sobre isso, né? Porque assim, quando alguma coisa ruim acontece, a gente pode dizer assim, minha vaca foi pro brejo, a vaca de fulano foi pro brejo, e essa situação, a vaca foi pro brejo. Que é o quê? Aquela situação que de repente a gente estava ali numa situação favorável, a vaca que é um animal que provê leite, que provê carne se ela for abatida, né? Se for morta, assim, vai comer a carne ou o leite. Do leite dá para fazer iogurte, dá para fazer queijo, dá para vender, dá para comer, enfim. Essa vaca a gente acaba perdendo, é como se ela fosse pro brejo, sei lá, e sumiu, e se afogou, enfim, representa assim, algo ruim que acontece que ficou perdido. Mas tem uma história interessante que a gente pode aproveitar para ver o outro lado dessa situação, que é a seguinte. A sabedoria oriental conta que existia uma família muito pobre morando numa terrinha, num sítiozinho, e eles tinham uma vaquinha. E um mestre oriental com o seu discípulo ia passando por aqueles arredores, passou naquela região, naquela terrinha, para beber água, essas coisas. A família, mesmo sendo muito pobre e não tendo tantas condições, ofereceu para que o mestre e o discípulo ficassem ali com eles hospedados. Enfim, eles ficaram e o mestre começou a conversar e a perguntar como é que eles viviam. E o dono da terrinha ficou contando, não, a gente tem uma vaquinha, e aí ela dá leite, a gente toma, a gente vende um pouco do leite, a gente, quando sobra um pouco de leite, faz um queijo, vende um pouco do queijo, come um pouco do queijo, e o dinheiro a gente compra umas coisinhas e a gente vive dessa vaquinha. Tá, tudo bem. Aí o mestre, mas você já pensou em fazer outras coisas e tal? Não, mas a gente vive dessa vaquinha, é o que a gente tem, é a condição que a gente tem, é o que dá pra fazer. Aí, passada a noite, depois o mestre ia embora, e indo embora, ele conversou com o discípulo e fez assim, jogue essa vaca do barranco, jogue a vaquinha do barranco. Aí o discípulo achou estranho, fez assim, mas mestre, eu vou jogar uma vaquinha, que é a única fonte de renda dessa família, pelo barranco, eles vão perder essa vaquinha, o que eles vão fazer? Jogue a vaquinha do barranco. E o mestre insistiu, e o discípulo sem entender, mas como assim? E ele insistiu até que o discípulo pensou, não, mas o mestre é muito sábio, ele não tá mandando eu fazer isso à toa, eu vou fazer, e fez. Passado muitos anos, né, eles foram embora, e passado muitos anos eles voltaram. E quando chegaram, a propriedade prosperou e tinha muitas vacas, cavalos, muitos animais, tinha vastas plantações, muitas coisas, a casa estava bem bonita, estava tudo diferente, tudo tinha prosperado. E aí o discípulo falou, nossa, mas tá vendo como é que tá aqui? Nem parece o mesmo lugar, como tá diferente. E aí, passando por lá, mais perto, eles nos arredores, passaram lá e conversaram com o proprietário. E descobriram que o proprietário era o mesmo de antes, né? Era o mesmo homem lá da terrinha. E perguntaram, você lembra a gente? O que foi que aconteceu? Que tá tudo diferente? E você, mestre, o senhor não sabe o que aconteceu. Quando o senhor foi embora, aconteceu uma tragédia e a nossa vaquinha caiu do despenhadeiro do barranco lá e morreu, e a gente ficou
sem ter leite, sem poder fazer nada, mas aí a gente foi fazendo outras coisas e foi plantando e conseguimos umas sementes e plantamos e fomos colhendo e fomos prosperando aos poucos e a gente foi fazendo outras coisas até a gente chegar a construir, né, uma nova casa melhor, ampliar as coisas que tinha na terrinha e transformar a terrinha em uma fazenda. Então, depois quando foram embora o mestre e o discípulo falou, mas mestre, era por isso que o senhor falou para jogar aquela vaquinha do barranco? Aí o mestre, exatamente, porque eles sairiam daquela situação de conformidade, de estarem conformados, e eles iriam buscar outras formas de sobreviver que não só com a vaquinha. Então, na falta da vaquinha, eles tiveram que usar a criatividade e fazer outras coisas. E aí, você já pensou qual é a sua vaquinha que às vezes te impede de fazer outras coisas, de se impulsionar e ousar para fazer coisas que de repente você quer, mas não tem coragem, mas acha que não é o momento? E talvez o que é que a história da vaquinha tem a ver com felicidade? Às vezes a gente perde alguma coisa e não necessariamente porque eu tinha que perder, porque é uma coisa que é o destino, mas assim, às vezes é porque a gente está se impedindo de fazer algo e é uma oportunidade que a vida nos dá da gente fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente perde de um lado e ganha do outro quando a gente... E às vezes é como dizem assim, às vezes é um livramento perder alguma coisa. Mesmo um ente querido, porque às vezes aquele ente querido deixa a gente tão numa zona de conforto e às vezes a gente acaba não usando determinadas coisas. Você já pensou nessa possibilidade de entendimento sobre os desafios que a gente enfrenta na vida? Fica aqui o convite para você pensar sobre isso e pensar qual é a sua vaquinha e qual a escolha que você pode fazer de lidar com uma situação de perda dessa vaquinha ou de outras vaquinhas e ver a possibilidade de ter uma forma de lidar mais criativa com as coisas. O que é que você acha? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Até mais!